Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Gama, Belo, e hoje tenho mais uma migalha para a sua vida. Deus, ele sempre desejou se comunicar com os seus filhos, com a sua criação. Desde o princípio, quando nós olhamos para a criação de Deus no jardim, a criação do homem, da mulher, Deus, todo virar do dia, ele vinha conversar com o homem no jardim. No entanto, o homem vai comer do fruto proibido, desobedecendo a Deus, gerando assim o pecado na humanidade. E esse pecado, ele interrompe a comunicação de Deus para conosco. Mas talvez você pode me perguntar, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que desagrada a palavra de Deus. É tudo aquilo que vai contra a sua palavra. Pois o pecado, lá no princípio, foi isso. Foi a desobediência à palavra do Senhor. E isso gerou consequências que nos afetam até os dias de hoje. Até hoje, nós somos afetados pelo pecado original, o pecado do homem lá no jardim. E a principal consequência desse pecado lá no jardim foi a morte. Se eu e você um dia vamos morrer, se muitos já morreram, culpa do pecado do princípio, o pecado do homem lá no jardim. Esse pecado fez com que nós nos afastássemos de Deus. Não foi Deus que se afastou de nós. Porque quando nós olhamos para o homem, todo o virar do dia, Deus vinha conversar com o homem no jardim. O homem peca. Deus sabe que o homem havia pecado. Mas Deus não muda quem ele é. Ele vem no mesmo dia se encontrar com o homem, conversar com o homem. Mas agora o homem é que se esconde de Deus. Porque ele consegue ver a sua nudez, o seu pecado, a sua desobediência. Então ele se afasta de Deus. E o pecado, ele tem essa consequência em nós. Ele gera esse efeito de nos afastar de Deus. O fato é que nós não pecamos contra um mandamento. Nós pecamos contra uma pessoa. O pecado não é uma ofensa contra uma alma vivente. O pecado mata os relacionamentos. E não existe remédio que detenha a morte. Não existe um antídoto para nós vencermos a morte. A consequência do pecado é a morte. E não tem como nós evitarmos, não tem como nós pularmos, não tem como nós não passarmos pela morte. O pecado não conseguiu tirar a imagem de Deus em nós, mas a deportou, nos fez violentos, imorais, corruptos e imundos. O pecado faz com que o homem se desvie da vontade de Deus, gerando assim, como consequência, a falta da companhia de Deus. Se a comunicação entre os seres humanos é indispensável e importante, quanto mais entre o Criador e a criatura, o divino e o humano. Por mais que o pecado tenha feito essa separação entre o homem e Deus, Deus continua a se comunicar com o seu povo, com os seus filhos. Deus se comunica através da sua palavra. Ele deixou a Bíblia, que é a sua palavra, e é o principal meio da comunicação de Deus para conosco. Deus usa a nossa consciência para falar conosco. Ele também usa das dificuldades, das circunstâncias da nossa vida para também falar com os seus filhos. Ele pode usar pessoas como instrumentos para transmitir a sua mensagem. Ou ele fala aos seus filhos
através de revelação. E Deus também fala de formas sobrenaturais. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 e versículo 1, ele diz: de muitas maneiras falou Deus no passado através dos profetas. Agora, nesse tempo, que são os últimos, falou através do seu Filho, Jesus. O que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui é que o principal meio de comunicação de Deus para com nós é através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus é o ápice daquilo que Deus fez para se comunicar com cada um de nós. Deus, o soberano, o Criador, o Eterno, ele se faz carne, ele desce essa miséria que somos a humanidade. Somos errantes, somos pequenos perto da sua grandeza. Ele se fez pequeno, ele se fez homem, ele se fez como eu e você, homem de dor, para se comunicar, para transmitir a sua mensagem para cada um de nós. Ele veio para estabelecer o seu reino e nos dar acesso direto ao trono do Pai. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. A forma como Deus usa para se comunicar com nós nesses dias tem um único nome, e esse nome é Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a rocha, Jesus é o Salvador, ele é a resposta, é o pão, é a água para aquele que está com sede. Jesus é o único que morreu por nós, sendo nós pecadores. Jesus é a perfeita forma de Deus se comunicar com os seus filhos. É a revelação perfeita aos homens. Precisamos estar em constante convívio com Deus, mas também precisamos nos deixarmos ser usado por Ele para também comunicar o verdadeiro evangelho que transforma. No hoje de nossa história, precisamos ser um instrumento da comunicação de Deus para o mundo. Deus conta comigo e com você. Ele quer se comunicar. Ele quer se revelar aos seus filhos. E Ele quer usar eu e você como instrumentos que levam a sua mensagem, que levam a sua palavra. O que Deus está lhe chamando para o dia de hoje é para que você venha se tornar a mensagem de Cristo. Para que você venha se tornar a palavra de Deus. Aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos seus pés, o lugar em que você acessar, você deve ser a voz de Deus naquele lugar. O que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos ser estes instrumentos que carregam a sua palavra. Deus se comunica de diversas maneiras, de várias formas, mas Ele quer contar comigo e com você para que nós venhamos ser estes instrumentos nestes últimos dias para levar essa mensagem que transforma o pecador, que traz vida àquele que está morto, que restaura aquele que está ferido e cansado, que dá esperança àquele que já perdeu todas as expectativas, aquele que nem quer mais viver. Você deve ser a mensagem de Deus. Você deve ser este a quem Deus quer usar para transformar essa geração. Por isso, Deus quer contar com você. Deus, Ele quer fazer de você um instrumento para esta geração. Você é a resposta que o mundo precisa. Tem que começar a partir de nós. Tem que ser eu, tem que ser você. Nós temos que ser exemplos de homens e mulheres que
que carregamos a mensagem de Deus para esta nação. Alguém diz, acabou. Alguém pode dizer, já era essa geração. Alguém pode dizer, não tem mais esperança para essa nação. Mas nós temos que carregar a mensagem de Deus, dizendo, tem esperança sim, tem solução sim, Deus tem algo maior, grandioso preparado. Não acabou, Deus tem o controle da situação. Nós temos que carregar essa mensagem e por isso Deus quer contar com você, para que você venha ter a mensagem de esperança, a mensagem de transformação, para mudar a história da sua vida, a história da sua casa, a história de todos que cercam você, porque você carrega a mensagem de Cristo. Torne-se a mensagem. Como eu posso ser a mensagem de Cristo? Mergulhado na sua palavra. É ali que nós encontraremos este lugar onde essas palavras penetrarão em nosso coração. E quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós abrirmos o nosso coração, o que jorrará deste lugar são palavras de vida, serão as palavras de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Volte para este lugar aonde nós somos a mensagem de Deus para este tempo, para esta vida, para essa geração. Que Deus te abençoe e que você possa ser instrumento de Deus nestes últimos dias. Por mais que ninguém olhe para você, por mais que ninguém dê valor para a sua mensagem, mas uma mensagem lançada, uma palavra dita, ela vai germinar e vai gerar frutos. E quem sabe, futuramente, os nossos filhos, a próxima geração que vier, possa colher os frutos da mensagem que você carrega, da mensagem de Deus que você faz jorrar para o mundo. Que você consiga, em meio a este caos, em meio a tantas palavras que nos desmotivam, ser alguém que carrega a luz, que carrega a vida e que é o sal e que brilha neste mundo de escuridão. Que Deus te abençoe, que essa migalha possa brotar em sua vida e que você consiga a ser alguém a todo instante buscar mais daquilo que Deus tem para a sua história. Antes de sair, faça isso. Se inscreva nesse canal. Mande essa mensagem para pessoas que também precisam, assim como você, ser instrumentos a carregar a mensagem de Deus, a ser a comunicação de Deus para esse tempo. Envie para essas pessoas. Deixe o seu comentário e vamos junto saquear o inferno e povoar o céu, porque foi para isso que Deus nos chamou. Até o próximo dia com mais uma migalha para a sua vida.